Glória a Jesus. a sua graça, a sua paixão, Podemos abrir o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. E lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar-te a minha vida, Senhor, a vida de todas as pessoas que tu aqui nesta manhã trouxeste a este lugar. Pedir a tua bênção, Senhor, sobre todos nós, sobre aqueles também que nos escutam, que não estão aqui neste lugar fisicamente. Senhor, sobre todas as pessoas que nesta hora, Senhor, se congregam em teu nome, que tu possas trazer, Senhor, palavra e que possas falar à tua igreja no nome de Jesus. Amém. Amém. Tremendo quadro que este homem, profeta Jeremias, tremenda visão que Deus lhe quis transmitir e disse-lhe, pois, olha, deixa a casa do oleiro, aparentemente algo muito simples, não é? Dirige-te à casa do oleiro. O oleiro, toda a gente sabe, é aquela pessoa que trabalha com o quê? Com o barro. Amém? E o barro é feito de quê? O barro é feito de barro. A terra, não é? Basicamente o barro é terra, não é? Há uma determinada terra que é mais argilosa, daí consegues sacar um melhor barro, mas basicamente o barro é feito de terra. E este homem recebe este chamado de Deus para ir, portanto, ver aquilo que o oleiro estava a fazer, e não só ver, mas senão que Deus disse que ali ouvirás as minhas palavras. É curioso que nós, por vezes, queremos que há circunstâncias e há lugares em que Deus não nos fala. Há circunstâncias, há pessoas e há lugares em que Deus não nos vai falar. Curiosamente, muitas vezes, eu não sei tu, provavelmente alguns dos que estamos aqui já passaram por esse exemplo de crer que Deus só lhes fala de determinadas maneiras, através de determinadas pessoas, em determinadas circunstâncias. Provavelmente muitos dos que estamos aqui queremos que ao vir à igreja é o sítio onde Deus nos vai falar. Sim, provavelmente aqui na igreja supostamente Deus devia falar-nos. Amém? E nós devíamos estar receptivos a ouvir. Jeremias estava receptivo a obedecer, a dirigir-se à casa do oleiro, independentemente de quem era a pessoa, independentemente da hora, do lugar, independentemente da circunstância. Ele obedeceu porque ele queria ouvir palavra de Deus para a sua vida. Ele queria saber o que é que Deus tinha para lhe mostrar. E nós, no nosso cotidiano, temos que saber que não é somente ao domingo, quando viemos aqui, que viemos à casa do oleiro. Muitas vezes Deus quer nos falar em muitas circunstâncias e através de situações diferentes e de pessoas diferentes. E nós temos que estar despertos para isso. Isso é uma realidade. Que nós muitas vezes tentamos contornar digamos, e algumas vezes até ludibriar. Há coisas que não gostamos de ouvir. Principalmente se não são de acordo à nossa vontade. Não gostamos de ouvir. Então jamais pensamos que aquilo vem de Deus. Isto não vem de Deus. Não o dizemos, mas a forma como agimos e recebemos ou rejeitamos aquilo que nos dizem demonstra se achamos que é de Deus ou não é. Até podemos abanar a cabeça e dizer que sim, dizer amém. Mas o nosso coração caminhar numa direção contrária.
Não sei se estou a fazer-me entender. Este homem foi levado à casa do oleiro e o oleiro trabalha o barro. E o barro é feito de terra. E eu não sei se te lembras, mas vamos ver se a gente se lembra. No livro de Gênesis, vamos ler Gênesis 2:7. E o Senhor em Gênesis 2:7, repara o que ele diz. Então formou o Senhor, Deus, ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. De onde é que nós fomos formados? Do pó da terra. O barro, qual é a essência do barro? A base com que é feito o barro? É terra. Então significa que ele ia ao lugar que lhe era familiar. Ele iria ver qualquer coisa que lhe era familiar. Ele ia ter a oportunidade de receber a palavra de Deus e estar num lugar que não era assim tão estranho. Muitas vezes quando o Senhor nos fala, sentimos-nos estranhos. E às vezes até ficamos com o coração endurecido, revoltado, enchemos-nos de ira. E Deus quer que nós nos sensibilizemos e escutemos aquilo que Ele tem para nos dizer. Porque o que é que diz a palavra de Deus em relação aos pensamentos de Deus para nós? Que são bons. Então nós devemos aceitar que quando Deus nos fala a nossa vida, Ele tem bons pensamentos para nós. E se formos ao Salmo, já agora a propósito de terra, não é? Se formos ao Salmo 103, verso 14, vamos ver o que diz. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Somos pó. E Jeremias estava a ir a um lugar onde o pó estava a ser transformado. Recebeu um tratamento, estava a receber um tratamento. O oleiro estava a trabalhar aquele barro. O barro tinha sido pó anteriormente. E ele utilizou algumas matérias, porque eu não sei bem como é que se faz o barro. Também não me preocupa muito em saber, não tenho intenções, senão por uma questão de analogia e de poder entender as particularidades do barro e daquilo que o Senhor nos quer ensinar. Aí por aí sim posso ter algum interesse. Agora eu não quero fazer barro na vida, ou seja, nunca se sabe o dia da manhã, não é? Poderei ter que fazer alguma coisa para sustentar a minha família, não é? Alguma coisa que não faço agora. Então tudo o que é para sustentar a minha vida e a minha família, a gente tem que estar sempre preparados, que devemos saber e devemos querer aprender. Não sei se estão todos de acordo aqui. Ou não, ou algumas coisas que a gente acha que não deve fazer porque são imundas e pertencem aos incrédulos. Eu não creio. Eu creio que todos temos que aprender a fazer de tudo. De tudo. Tudo o que vier à vossa mão, façai. Como sendo para quem? Para o Senhor. Então, eu creio que este homem estava a ir a um lugar onde realmente estava ali a essência, estava ali a natureza, a nossa natureza humana, aquilo que era a base da nossa natureza humana, mas Deus queria falar a este homem, queria-lhe mostrar uma visão. Deus queria-lhe mostrar uma visão. E como nós lemos, Jeremias foi à casa do oleiro e no final, Jeremias depara-se com um quadro que era... Vamos voltar a Jeremias. Vamos voltar ao capítulo 18 de Jeremias. E diz, no verso 5, quando veio a palavra do Senhor, e veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. E diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Uma primeira coisa que este homem teve com que se deparar e que teve que entender é que o oleiro tinha todo o controle sobre o barro. O oleiro tinha todo o poder, toda a autoridade sobre aquilo que estava a fazer. Se não, vejamos que no verso 4 diz, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso. E eu creio que nós temos que nos identificar com esta analogia e com este exemplo. Nós somos seres humanos, viemos do pó, o Senhor concebeu-nos do pó, o Senhor injetou-nos o sopro da vida, colocou em nós a vida, mas não nos podemos esquecer de quem somos.
Não nos podemos esquecer de onde viemos. Não nos podemos esquecer de que, provavelmente, muitas serão as vezes em que a peça formada se vai estragar. Muitas serão as vezes em que vamos caminhar e numa determinada altura da nossa vida, do percurso, da nossa caminhada em Cristo, vamos ter que voltar à casa do oleiro. Vamos ter que voltar a ser a essência, a reviver aquilo que já foi o anterior. Sim, porque a palavra de Deus ensina-nos que devemos voltar às quê? Às últimas obras. Elas ainda não estão concluídas. Devemos voltar a quê? Às primeiras? Às primeiras obras. Porque analisemos a nossa vida, e se analisarmos a nossa vida com coerência, se formos fiéis a Deus e corretos connosco próprios, verdadeiros connosco próprios, temos que entender que muitas são as vezes em que teremos que voltar atrás, dar um passo atrás. Teremos que voltar à casa do oleiro. Diz que aquela peça se estragou na mão. Não estava de acordo. Não estava de acordo. Não diz qual era o defeito, mas não estava de acordo. Não importa os defeitos. Importa sabermos que temos que ter a consciência que a nossa vida tem que constantemente passar pela casa do oleiro. Eu quando digo constantemente passar pela casa do oleiro, não é pertencer a uma igreja, não é vir à igreja. As nossas vidas têm que estar constantemente vulneráveis àquilo que o Senhor quiser fazer com elas. Eu sei que isso é complicado, principalmente por aqueles que se intitulam de ter pouca fé. É que eu tenho pouca fé. É que a minha fé não chega para isso. É que eu não entendo as coisas dessa maneira. Eu não consigo entender. A palavra de Deus, de maneira alguma, fala que sempre temos que ser homens de uma fé sobrenatural ou super gigante fé. Tanto é que o Senhor disse, se tivesseis fé do tamanho do grão de uma mostarda, que ao que parece é uma semente ínfima, dirias a esta montanha, move-te, ela mover-se-ia. Amém? Significa dizer, não é o tamanho da fé que importa, o importante é nós estarmos conscientes de que a nossa vida tem, para decorrer bem, tem que estar constantemente nas mãos do oleiro. E muitas vão ser as vezes em que o oleiro vai partir a peça, em que o oleiro vai desfazer aquele plano, o oleiro vai desfazer aquele projeto, o oleiro vai desfazer aquela visão que afinal era deturpada. Não era de Deus, não era do oleiro. Ele não projetou aquela visão. Nós projetamos essa visão, fizemos-la crescer dentro do nosso coração, começámos a conceber ideais à volta dessa visão e depois vamos sair defraudados. Mas eu animo-te a que tu não fiques defraudado, porque quando o oleiro, quando uma peça, quando um projeto, quando uma ilusão se estraga nas mãos do oleiro, ele volta a fazer uma mais gloriosa. Uma mais gloriosa. Porque Deus chamou-nos para ser o quê? Mais do que mais do que vencedores. Então, quando nós estamos conscientes que a nossa vida é para estar nas mãos do oleiro de uma forma constante, nós entendemos que apesar de que muitas vezes as coisas vão ser contrárias, apesar de que muitas vezes as coisas não vão fazer sentido, mas se nós temos a nossa fé colocada em Cristo, vai fazer todo o sentido, porque aquilo que vai sair é bastante melhor. Vamos ler em Romanos capítulo 9, porque o oleiro tem todo o poder sobre a peça. Romanos capítulo 9, no verso 21, a palavra do Senhor diz, e faz como que uma pergunta, não é? Pergunta, ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Amém? Quem somos nós para questionar? Quem somos nós para questionar se está bem, se está mal? Senão que aquilo que é a nossa posição é dizer tudo aquilo que eu possa fazer eu faço. Tudo aquilo que não seja para eu fazer eu não faço. Não vou ficar chateado porque me chamaram para fazer, não vou ficar chateado porque não me chamaram para fazer. Porque o meu coração está disposto a fazer. Porque eu estou nas mãos do oleiro. E o oleiro tem todo o poder, tem toda a autoridade para fazer e para desfazer. Porque diz aqui, não tem o oleiro direito sobre a massa, não tem o oleiro o direito sobre as nossas vidas, como era compartido agora aqui.
Não é o Senhor que é proprietário das nossas vidas? Ou nós vivemos um tipo de... Eu não queria utilizar uma expressão muito forte, mas a roçar muito a hipocrisia, não é? Podemos caminhar na nossa vida roçando muito a hipocrisia. E depois defendemos-nos atrás de argumentos quando reagimos mal àquilo que o Senhor tem preparado, escondemos-nos por detrás de argumentos. É o mau feitio, é o caráter, certas áreas da minha vida ainda não estão bem, eu não entendi dessa forma, antes não era assim, era assado. Escondemos-nos atrás de um determinado número de argumentos somente para não podermos estar na casa do oleiro e permitir que ele faça aquilo que ele tem que fazer. Esse é um dos grandes problemas na nossa vida. Não é um problema de Deus, é um problema nosso. Como seres humanos e como filhos de Deus, principalmente. A nossa incapacidade de poder colocar a nossa vida totalmente ao dispor do oleiro. É a nossa incapacidade. Mas temos que lutar contra isso. Essa é uma luta que tem que ser travada por nós. Podemos orar uns pelos outros, sim. Oraremos uns pelos outros. Mas a minha fé não te salva. A minha fé não te transforma. A minha fé permite-me orar para que tu recebas a transformação. Mas tu tens que ter fé de que é Deus quem opera. É o oleiro quem faz a peça. É o oleiro que tudo transforma. É o oleiro que tem toda a autoridade. É Deus quem tem toda a autoridade. É Jesus Cristo. Porque diz a palavra de Deus que a Ele foi dada toda a autoridade. Isso foi dada toda a autoridade, principalmente sobre quem? Sobre nós. Sobre todas as coisas, mas principalmente e prioritariamente sobre quem é que foi dada toda a autoridade? A Jesus. Sobre nós. Ele tem toda a autoridade. Então submete a tua vida ao oleiro. Submete a tua vida. Sem temor, sem medo, sem preconceitos. Não nos escondamos atrás de argumentos que não são válidos. Que somente adiam aquilo que é inadiável. Uma verdadeira conversão, uma verdadeira entrega, fazer um novo pacto com o Senhor. Adiam. Deus quer trabalhar nas nossas vidas porque tem toda a autoridade para o fazer. Mas Ele só vai trabalhar nas nossas vidas se nós o permitirmos. E há diferentes formas que Deus quer trabalhar na tua vida e na minha vida. Há diferentes formas que o Senhor quer trabalhar na sua igreja. E uma das formas mais dolorosas, mas provavelmente aquela que produz o maior fruto, uma dessas formas é os nossos relacionamentos. Amém? Há uma história, não é? Um dito que se diz, um conto assim muito belo, que se fala acerca das pedras do rio, não é? Já ouvimos falar isso, se calhar mais do que 10 vezes, que é as pedras, quando vêm ao sabor da corrente do rio, elas vêm, pois, como pedras brutas, cheias de esquinas, até cortam se não tivermos cuidado, mas diz que quando chegam ao leito do rio, essas pedras, depois de provavelmente centenas de quilómetros, há rios que têm milhares de quilómetros, essas pedras que foram durante anos descendo o rio, roçando uma nas outras, quando chegam ao leito do rio, são pedras que estão moldadas. Amém? Pedras moldadas. E Deus quer moldar a nossa vida. E esta é uma das formas que o oleiro trabalha na nossa vida. Utilizando pedras, várias pessoas. Muitas pessoas não entendem porque é que determinados grupos, tal qual como nós, têm uma visão de vida comunitária. Muitas pessoas não entendem porque é que vivemos em comunidade. Provavelmente alguns de nós que vivem em comunidade não entendem porque é que a visão deste ministério é uma vida comunitária. Pensam provavelmente que é por causa do espaço. É para pouparmos dinheiro nas rendas, então vivemos 2 ou 3 a monte.
O oleiro está neste ministério, irmãos. Eu creio que o oleiro está neste ministério desde o princípio em que eu abri os meus olhos, ou melhor dizendo, em que o Senhor me tirou as escamas e eu pude ver aquilo que não via anteriormente. Anteriormente eu via tudo deturpado, como dizia o irmão ainda agora antes. Era uma visão deturpada. Mas o oleiro, Deus, o Senhor, tirou-me as vendas. Então eu entendi a visão da vida comunitária. Eu entendi parte do propósito de Deus para a minha vida. E eu aceitei. Porque entendi. Busca entender, busca saber, para poderes então avaliar e tomar a decisão correta. Amém? O Senhor tem todo o poder, tem toda a autoridade sobre a tua e sobre a minha vida. E não há como poder negá-lo. Não há como poder negá-lo. E o Senhor utiliza a ti e a mim para fazer uma obra em ti e em mim. E nós somos essas pedras que vamos pelo decorrer da vida roçando umas nas outras. Mas não temos por isso que nos afastar. Porque essa é uma obra de Deus que está a ser feita. A obra de Deus está a ser feita em muitas pessoas neste ministério. E porquê é que está a ser feita em muitas pessoas nesse ministério? Porque entenderam que é necessário que isto aconteça. É necessário que sejamos como pedras a descer um rio. É necessário que nos rocemos uns nos outros, no bom sentido. Atenção às palavras. O português é um bocado... É importante que através desses roces, através desses desgastes, caminhemos para a perfeição, caminhemos para o embelezamento em Cristo e não que nos afastemos. As pessoas que se afastam são as pessoas que se desligaram da visão. As pessoas que negam, que rejeitam viver desta maneira, são pessoas que se afastaram da visão. Vivem cá, mas não aceitam a visão. Não estão dispostos a pagar um preço. É necessário pagar um preço. Há sempre um preço a pagar. O preço de nos colocarmos nas mãos de Deus tem um valor. Então, Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Deus quer trabalhar na tua e na minha vida. Não negues a obra de Deus na tua vida. Não reajas de uma forma carnal e digas não. Aceita, porque é de Deus. Aceita os desgastes, aceita os roces, aceita que as coisas são para crescimento, são para amadurecimento. Por isso há muitas pessoas imaturas, maduras na idade, quase a cair de podre. Na igreja há muitas pessoas. Não estamos a falar de sabedoria, que também Deus a dá. Estamos a falar de imaturidade. Porquê? Porque negam, rejeitam que a obra de Deus seja feita de acordo àquele que tem todo o poder e toda a autoridade para a fazer como Ele quer. Não vivamos uma hipocrisia. Vivamos uma realidade. Eu estou disposto a passar por isto. Porque este é o meu chamado. Esta foi a visão que Deus me mostrou, que Deus me deu. Então eu estou disposto. O oleiro trabalha de diferentes formas e a forma preciosa com que ele trabalha é quando nós temos que nos relacionar. É tremendo. É tremendo o que se vê. É tremendo o que se ouve. É tremendo. Como tudo vem a nu. Como tudo sai do coração quando temos que nos relacionar uns com os outros. Quando temos que nos servir uns aos outros. Quando temos que nos humilhar uns aos outros. Quando temos que considerar, tal qual a Bíblia fala, considerai os outros superiores a vós mesmos. É extremamente interessante como é aí que se vê. É aí que se vê. É aí que Deus quer fazer a obra. É nesse tempo. Não negues a obra de Deus. Não te escuses. Não te desvies.
Não des um passo atrás, avança para a frente, avança para o projeto de Deus. Foi Deus que te chamou. Tu não és mais especial que eu, nem eu sou mais especial que tu. Os meus filhos não são mais especiais que os teus não são mais especiais que os meus. Foi Deus que nos chamou a todos. Tu tens o teu lugar, eu tenho o meu lugar. E se amanhã Deus me diz, Vítor, move-te para ali, eu tenho que mover-me para ali. Vítor, a tua condição agora é esta, eu tenho que estar naquela condição. Porque eu entendi que eu sou uma pedra, que ainda agora estou a começar a correr o rio, ainda agora saí lá de cima do nascente, ainda agora sou uma pedra cheia de defeitos, descaracterizada, com uma beleza natural que afinal não é beleza nenhuma, mas eu quero ver se chego ao final do leito do rio com a aparência de Cristo. Com a aparência de Cristo, porque foi por isso que fomos chamados. Então eu não posso desviar-me desse projeto. Eu não posso deixar de me pôr nas mãos do oleiro. Eu não posso dizer ao oleiro, ó oleiro, mas por que me fizeste assim? Tal qual a palavra do Senhor nos fala. Que a peça chegou àquele que a fez e perguntou, mas porquê é que me fizeste assim? Mas porquê é que agora te apeteceu que eu... Aceitemos o projeto. Reajamos com alegria. Claro que quando Deus vem à nossa vida mexer, normalmente causa impacto. Eu sei disso. Eu não vivo numa nuvem. A mim causa-me impacto cada vez que vem Deus à minha vida tocar em alguma área, causa-me impacto. Vem um sem número de sentimentos a aflorar-se. Sentimento disto, aquilo. E eu trato de reagir. Amém? Eu não vou pedir contas. Eu não vou perguntar porquê. Mas olha lá, e agora? Então, mas olha lá. Então, mas isto. Então, mas aquilo. Não. Caio na tentação de o fazer. Mas evito de o fazer. E trato de assimilar que é Deus que está a tratar comigo. E trato de conduzir a minha família nesse sentido. A minha esposa está aqui. Pode dizer. Trato de conduzir a minha família nesse sentido. Haja o que haja, aconteça o que acontecer, digam o que digam, estamos aqui para servir a Deus. Somos pedras. Temos rasgos de fúria? Temos. Temos rasgos de tal? Temos, mas logo acalmam. Temos que colocar o pé sobre aquilo que aqui mora dentro. Mas há pessoas que dizem, eu vou agora calcar-me a mim próprio. Não, a mim ninguém me calca, dizem alguns. A mim ninguém me calca. Para quê? Se já estás calcado. A mim ninguém me pisa, a mim ninguém me põe o pé em cima. Isso é que era bom. Passado estes anos todos, agora vinham pôr o pé em cima. Que vergonha de discurso. Que vergonha de discurso. O que é que temos aprendido de Deus? O que é que se infiltrou na nossa vida que nós não conseguimos de maneira nenhuma que se ressaia? Acampou e não quer sair. Não paga renda. Não paga renda. Está-se bem. Deus trabalha nas nossas vidas de diferentes formas, irmãos. E os relacionamentos é uma forma tremenda como o oleiro trabalha nas nossas vidas. Quando tenhas de te relacionar com alguém que te custa, faz um esforço. Ama-o. Dá-lhe a mão. Ele dá-te o pé. Não faz mal. Tu já viste o quê? Tu vais dar a mão e o outro... Ai, não acontece. Até eu estou no sítio errado. Eu já tenho dado o pé a alguns. Estamos a aprender, amém? Não, os relacionamentos são importantes. Não dês o pé quando te deem a mão. Perdoa, aprenda a perdoar, para que possas ser também perdoado. Glória a Jesus. Provérbios 27:17. A palavra de Deus diz-nos, olha aqui o que é que diz. Estamos a falar de relacionamentos. Como o ferro com o ferro se afia. Já viste os gajos, aqueles trabalhadores nos talhos, não é? Agarram nas coisas. Antes de cortar a carne, não é?
Afia o ferro com o ferro. Assim o homem é o seu amigo. Temos que nos afiar uns aos outros. É tremendo, não é? Assim como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Se eu sou teu amigo, não é para fazer aquilo que tu queres, aquilo que te apetece, e eu rio-me porque faz lá o que tu quiseres. Sou teu amigo. Amigos assim? Não. Provavelmente se tivesse algum interesse em que tu me devolvesses algo, eu, ok, então faz e tal. Não, eu tenho que fazer o meu papel, seja responsável ou irresponsável, seja aquilo que seja pastor, co-pastor, seja diácono, não seja diácono, seja aquilo que seja. Se eu sou um filho de Deus, e isso para mim é o suficiente, eu tenho que dizer o que é a verdade. Amém? Eu não posso ludibriar-te, porque senão eu não estou a ser teu amigo. A palavra de Deus diz que Jesus dizia, os meus amigos são aqueles que fazem a vontade do meu. Estes são os verdadeiros amigos. Às vezes a gente tem aquela tendência, que eu tinha uns amigos, ok, não está mal, a gente sabe o que é que quer dizer. Eu também às vezes digo, é que eu tinha uns amigos antes e tal. Mas vamos lá diferenciar o significado de amigo. Nós esses amigos já os conhecemos, já sabemos o que é que tratava, o que é que não tratava. Agora nós estamos a falar num outro conceito de amizade. É aquela amizade que é intrínseca, ou seja, está ligada, está dependente. Os amigos dependem uns dos outros. Tu crês nisso? Amém? Os amigos dependem uns dos outros. Nós devemos depender uns dos outros. É bom que dependamos uns dos outros. Já dependemos em certas alturas de tantas outras coisas. Devemos depender dos amigos. Os amigos fazem-nos falta. Amigos procuram-se. Podíamos escrever ali, esqueci-me de dizer à Débora. Amigos procuram-se. Sim, analisa a tua vida e vê quantos amigos tens aqui dentro. Aqueles em quem podes confiar, podes conversar. Aqueles em que podes abrir o teu coração. Sem constrangimentos, sem receios. Diz-me quantas pessoas confias aqui dentro. Neste ministério. Nesta igreja. Não digas. Provavelmente... Isso é lamento. Isso demonstra a nossa incapacidade de estar humilhados nas mãos do oleiro. Quando nós olhamos à nossa volta e não temos a capacidade de falar abertamente com ninguém, quando nós olhamos à nossa volta e não sentimos afinidade, ligação com ninguém neste ministério, eu não estou a falar de esposas, ou de esposos, de filhos, esses supostamente, já temos que ser amigos. E mesmo assim, não é, Daniel? Mesmo assim, porque se fôssemos realmente amigos às vezes, os nossos familiares, não tínhamos certas condutas que demonstram desrespeito, deslealdade e bem, por aí adiante. Isto era um comboio. Mas os amigos fazem falta. Mas só consegue ter e constituir amizades quem está disposto a colocar-se debaixo das mãos do oleiro. Amém? E porquê? Porque debaixo das mãos do oleiro, a peça está a ser feita de acordo à vontade do oleiro. E de acordo à vontade do oleiro é que realmente nós possamos ser verdadeiros irmãos e amigos em Cristo. Fora isso, podemos nos sentar à mesa, comer e tal, ri, como se costuma dizer, não é? Mas verdadeiramente amigos poderemos não ter. Então é uma carência, eu penso que há uma carência, é uma lacuna. Bem, deixo para meditar, medite cada um, não é? Vamos abrir em Filipenses, capítulo 2. Do 1 ao 4 diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma. Olha aqui, o verdadeiro amigo, unido de alma.
Unido de alma significa de saber que os amigos conversam e abrem o seu coração. Unidos de alma. Tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isto demonstra realmente o que é ser um amigo. Uma pessoa que está disposta a considerar os outros, a contemplar os outros, a considerar também as suas deficiências, a desculpar os seus erros, a perdoar os seus pecados, as suas ofensas. Temos que aprender a ser assim. Não é fácil, não é fácil. Mas é uma aprendizagem, é uma luta. E isso acontece quando nós aprendemos a estar vulneráveis, submetidos, debaixo da mão poderosa do oleiro, que vai trabalhando a peça. E a peça partiu-se e volta a arranjar. E a peça voltou a partir e o oleiro volta a arranjar. Mas para que estejamos nesse processo de parte e arranja, quebra e arranja, parte e arranja, quebra e arranja, é necessário que nós nos disponhamos para tal. Tudo o resto vai acontecer por acréscimo. Tudo o que é amigos, tudo o que é ser realmente leal, ser honesto, ser fiel, tudo isso já vem por acréscimo. Não há necessidade, após isso, não há necessidade de fazer esforço. Por isso devemos estar nas mãos do oleiro. Sempre. Conscientes de que, provavelmente, em alguma altura da nossa vida, aquela peça vai se partir. E eu que pensava que estava agora bem. E eu que pensava que estava a caminhar bem. E eu que pensava que era este o projeto. E eu que pensava que era esta a meta a atingir. E eu que pensava que esta era a minha posição no ministério. E eu que pensava que assim. E eu que pensava que era ser consagrado bispo irrepreensível. E eu que pensava que ia ser consagrado papa irrepreensível. Eu que pensava tantas coisas e afinal não aconteceram. Então eu estou zangado. Pronto. Agora é que vão saber quem eu sou. O Senhor já sabe quem tu és. A palavra de Deus diz que Ele já sabe quem tu és. Eu não preciso saber quem tu és. O Senhor já sabe. Eu não preciso que tu me digas. Porque o Senhor já sabe. E se o Senhor quiser, diz-me. Amém? Porque o que é que testifica de nós? Somos nós próprios. Diz a palavra de Deus que é quem? Quem é que testifica de nós? É o Espírito Santo. Amém? É Ele que dá testemunho das nossas vidas. Mas não nós. A nossa preocupação qual é que é? Eu sou um vaso de honra. Eu sou um vaso de honra. Eu vou contar-te eu vou dar-te o meu currículo vitae. Agora em breve 5 minutos, porque eu sou muito rápido a falar. Eu não quero saber de currículos vitais, porque o Espírito Santo testifica. É Ele que mostra. É Ele que diz quem nós somos. E daqui para aí também. É o Espírito Santo que diz quem eu sou. Mostra quem eu sou. Então, olho aberto, porque é o Espírito que diz. Amém? Então, as amizades são importantes, os relacionamentos são importantes. E temos vindo a falar nisto já há muito tempo, porque eu creio que este é um assunto importantíssimo. O assunto dos relacionamentos, das amizades, ou da ausência dos mesmos. Que essa é a parte grave, não é? A ausência dos mesmos. 2 Timóteo capítulo 2, no verso 20, diz: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra e outros, porém, para desonra. Amém? Numa casa não há somente ouro e prata, há também outros utensílios, há também outro tipo de vasos, há também outras construções em barro. Eu creio que essas somos nós. Amém? Eu creio que essas somos nós. No verso 21 diz: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Se alguém se purificar, estará consagrado, estará preparado
Para toda a boa obra de quem? Daquele que é o seu possuidor. E aqui voltamos outra vez ao oleiro. O oleiro prepara o barro, limpa o barro antes de o utilizar. Amém? E nós temos que estar limpos. E nós temos que nos limpar diante do Senhor. Nós temos que ir a Cristo e limpar as nossas vidas. De tantas e tantas coisas que cada um de nós saberá do que é que se trata. Tu sabes do que é que tens de te limpar. Tu sabes, se o Espírito de Deus está em ti, Ele diz-te do que é que tu tens que te limpar. Ele diz-te aonde é que estão as lacunas. Ele diz-te aonde é que estão os erros. Ele diz-te onde é que estão as faltas de perdão. Ele diz-te de onde é que é a fonte do rancor, da ira, da revolta, do fracasso. Ele diz-te. Agora, a palavra de Deus diz, se alguém se purificar, será um utensílio de honra. Significa dizer que nós temos a possibilidade de nos colocarmos no lado dos utensílios de honra, aqueles que verdadeiramente servem a Deus, submetidos à mão do oleiro, ou colocamos-nos do outro lado. Significa dizer do lado dos utensílios de desonra. Aqueles que não se limpam. Aqueles que creem que sabem sempre tudo. Aqueles que creem que os outros é que falham. Aqueles que creem que os outros é que têm a culpa de tudo. Aqueles que se creem superiores aos demais. Aqueles que sempre estão a menosprezar este, aquela, o outro. Essas pessoas provavelmente estão colocadas no lugar dos utensílios de desonra. Mas mais do que isso, são pessoas que não conseguem limpar o seu coração dessas coisas. Porque o grave da situação não é que essas coisas se aflorem aos nossos pensamentos. Sim, porque o velho homem, ele continua cá. Amém? Onde é que está o teu velho homem? Mandaste-o pela sanita, não foi, pois não? Ele está aí, está subjugado à presença de Deus na tua vida, ao Espírito Santo. Amém? Está subjugado. Não é que estas coisas não se aflorem pontualmente na nossa vida. Mas o importante é que nós aprendamos a que realmente Cristo cresça em nós e elas fiquem subjugadas. É que nós aprendamos a limpar a nossa vida, a limpar o nosso coração. Eu falo por experiência própria. Quando uma pessoa deixa que a ira, a revolta, o rancor cresçam no nosso coração contra quem quer que seja. É como uma bola gigante, é uma bola de neve. E nós tentamos demonstrar que parece que está tudo bem, mas não está. Isso não é um vaso de honra. Amém? Isso é um vaso de desonra. Então, assim pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, e estando preparado para toda a boa obra. Ou seja, santificado e útil. Útil. Muitas pessoas querem ser úteis no ministério. Eu quero ser útil, eu quero fazer, eu quero isto, eu quero aquilo, eu quero fazer parte. Nunca me chamam, eu estou aqui e eu sei, eu quero, eu posso. Santifica a tua vida. Coloca a tua vida nas mãos do oleiro. Põe-te a contas com quem tu tens de pôr a contas em primeiro lugar a Deus e depois provavelmente com os irmãos ou com a família. Põe-te a contas. Restaura a tua vida. Deixa que Deus faça a peça de acordo com aquilo que Ele quer fazer. Utilidade, Deus vai te dar tanta que tu vais dizer assim, poxa, afinal, porque é que eu falei? Afinal, deixem-me lá descansar agora um bocadinho. Porque, como se dizia aqui, o reino de Deus é uma obra tremenda e é aquilo para o qual fomos chamados para pôr em desenvolvimento. E tu olha à tua volta e vê quantas lacunas temos. Vê quantos obreiros são necessários. Vê quantos países do mundo a obra deste ministério está pendurada por atilhos por falta de pessoas íntegras. Vê quantos países há que este ministério ainda não teve a oportunidade de ir aí e plantar a sua semente. Porquê? Achas que é porquê? Porque Deus não queira. O propósito de Deus, diz a palavra de Deus, é para que todos quê? Se percam, que todos se salvem. Então porquê é que todos não se salvem? Porquê? Porque uma boa parte da igreja, a grande parte da igreja, não está sujeita àquilo que é a vontade do oleiro. Esta é a realidade. Está sujeita às suas próprias concupiscências, ao seu próprio querer e fazer, aos seus projetos pessoais,
mas têm dificuldade, irmãos, temos dificuldade, temos que admitir, em nos colocarmos debaixo da mão poderosa do oleiro e abandonar-nos aí, para que o projeto de Deus se desenvolva. E então aí seríamos úteis. Mas nós queremos ser úteis quando nós queremos, quando nós entendemos que é oportuno, quando achamos que é razoável. Não, está errado. Temos que estar sempre dispostos, amém? A toda a boa obra. A toda a boa obra. E a boa obra não é da nossa autoria, com certeza. Útil, sendo preparado para toda a boa obra. Foge assim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que... Com quem? Os que de coração puro invocam o Senhor. Isto aqui leva-nos a uma situação que é, trocando isto por outras palavras, seguir a paz, a justiça e o amor com os que, ou seja, na companhia de... Com quem? Com os que de o coração puro. Amém? Então isto leva-nos a pensar, escolhe as tuas Mas nós não sabemos escolher as nossas companhias. Normalmente as nossas companhias é aquelas onde houver o burburinho da conversa, aí estamos lá. Ah, sim. Ela. Fez isso. Ei. 1 metro? Não, eu vou já dizer que foi 2 metros. Vou já acrescentar qualquer coisa da minha autoria, que isto não pode ficar assim. É uma brincadeira, mas... Ou seja, aqui fala, com os que de um coração puro invocam o Senhor. Significa, com aqueles que realmente servem a Deus, com aqueles que realmente podem te dar bons conselhos, com aqueles que realmente podem te ajudar, com aqueles que realmente não vão usar da tua vida para te defraudar. Segue com esses. Escolhe as tuas companhias. Não tenhas preconceitos se agora aqueles com quem tu muito falavas te rejeitam ou não te importes com isso. Traça o teu próprio caminho, principalmente os jovens. Traçar o seu próprio caminho, tendo lá na frente bem patente a cruz de Cristo. Mas traça o teu próprio caminho. Não te deixes envolver por falatórios, por conversas, por amizades falsas. Sim, devemos ser amigos de todos, dar-nos com toda a gente, mas não devemos participar na mesa dos... fazer parte dela e colocar ainda da nossa parte. Coloca-te a tua vida nas mãos do oleiro. E verso 23 diz, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Isto não está muito longe de nós, para não? Isto podia-se adaptar aqui ao nosso povo, não podia? Eu acho que podia. Sejamos lá coerentes um bocadinho. E repele as questões insensatas e absurdas. Mas isto não é insensato, isto não é absurdo. Quando eu falo de alguém, quando eu meto os pés para as mãos, quando eu falo mais do que aquilo que sei, quando eu ouço A, B, eu digo logo DH, isso não é absurdo. Eu também tenho que ter opinião. Muitas vezes as nossas opiniões fora de tempo, muitas vezes as nossas opiniões estapafúrdias prejudicam a vida familiar de outras pessoas. E sabes porquê? Porque nós ainda não aprendemos aquele versículo que fala da língua. E nós ainda não aprendemos como filhos de Deus, sujeitos à mão do oleiro, sujeitos a Deus, ainda não aprendemos a refrear este membro que é tão pequeno, diz a Bíblia, e que pode conduzir um navio enorme, que é o leme do navio. E a Bíblia diz que a nossa língua é como o leme de um navio, e que ela é tão venenosa, que ela é inflamatória, que ela pode provocar um incêndio tremendo, um membro mais pequeno. E muitas vezes aqui, e porque eu estou a falar para aqui, porque eu não conheço a vida, as outras realidades das outras igrejas. Eu falo para a igreja daquela que eu faço parte. Muitas vezes aqui há pessoas que ainda não aprenderam a morder a língua, ainda não aprenderam a ouvir e a escutar, a reter. Retém. É lixo. Deita fora. Não vais contaminar aquilo que tu sabes, outras pessoas. Não vais contaminar outras pessoas com aquilo que tu sabes que é lixo. Com aquilo que tu sabes que provavelmente vai prejudicar alguém. Vai gerar um conflito, vai gerar uma inflamação, vai gerar um incêndio. Isso só prova que és imaturo ou que és imatura. Só prova que não estás sujeito às mãos do oleiro, porque se estivesse sujeito às mãos do oleiro, saberias reter.
Saberias reter e saber e ter a capacidade e a sabedoria de poder saber utilizar aquela informação ou não utilizar aquela informação. Sim, porque informação é poder. Quem tem informação tem poder. Neste ministério, nesta igreja, em qualquer parte do mundo, no governo dos Estados Unidos, no governo de Portugal, em qualquer parte do mundo, a informação é poder. Quem tem informação tem poder. E nós não sabemos utilizar da informação que nos fazem chegar. Deitamos-la aos porcos. E isso provoca estragos. Essa informação que poderia ser poder, provoca estragos na vida de outras pessoas. Aprenda a refrear a língua. Sujeita-te à mão do oleiro. Porque o oleiro quer fazer uma peça, mas não é a peça que tu queres que seja feita. É o oleiro. E há áreas na tua vida, provavelmente, que o oleiro vai ter que partir. Há áreas na minha vida que o oleiro vai ter que trabalhar ainda. Aprendamos. E para terminar, o verso 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Amém? O servo do Senhor deve ser apto para instruir e paciente, brando para com todos. Não temos que andar às explosões uns com os outros. Temos que ser brandos, dizer a verdade, com brandura, com firmeza, dizer a verdade. Agora mesmo para terminar, 2 Timóteo, capítulo 1, do 6 ao 9. Vamos andar para trás um bocadinho. Diz a palavra de Deus. E por esta razão, dizia o apóstolo Paulo a Timóteo, por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de cobardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de Nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Não segundo as nossas próprias obras, mas conforme a sua própria determinação. Amém? Segundo a determinação do oleiro. Glória a Jesus. Vamos colocar de pé e vamos orar para que realmente Deus possa tocar. Pai, no nome de Jesus, Tu conheces o nosso sentar e o nosso levantar. Tu conheces, Senhor, a nossa origem. Fostes Tu que nos concebestes. Fostes Tu, Senhor, que do pó nos soprastes o sopro de vida, Senhor. Fostes Tu que nos fizestes viver, Senhor. Fostes Tu que nos projetaste, Senhor. Nós somos um produto, Senhor, da Tua sabedoria e do Teu poder, Senhor. E por isso estamos agradecidos nesta manhã por podermos ser chamados hoje, por meio de Cristo Jesus, os Teus filhos amados. Aqueles, Senhor, que um dia, Senhor, Tu resgatastes de uma vã maneira de viver, do desprezo, da solidão, das adicções, de tantas e tantas coisas, Senhor, as quais não nos permitiam, Senhor, identificar quem Tu eras. Inclusive, Senhor, em muitos dos nossos dias nós blasfemávamos do Teu nome, Senhor. Nós dizíamos daquilo que era, dizíamos que não era. Na existência nós dizíamos que nada existia. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço-te, Senhor, por todos aqueles que Tu tens resgatado aqui, especialmente, Senhor, de uma forma especial através deste ministério, Pai, o qual Tu levantastes através de um homem, Senhor, de uma família, Senhor, e tens projetado este ministério, Senhor. Não projetado pelas nações, mas Tu tens projetado este ministério ao coração de tantas pessoas, Senhor. Muitas pessoas que estão defraudadas pela vida, Senhor, desanimadas, frustradas. E Tu tens conseguido, Senhor, tocar o coração dessas pessoas e tens conseguido mostrar, Senhor, que és Tu, Senhor, o autor da vida. Que nós dependemos de Ti para respirar, Senhor. Tu nos levantastes do pó
e nos fizeste aquilo que nós somos hoje, Senhor. E o propósito, Senhor, o projeto era para que o Teu nome fosse honrado e glorificado, Senhor, em todo este projeto, Senhor. E muitas vezes nós temos defraudado, Senhor, esse projeto, Senhor, e essa Tua vontade. Pai, no nome de Jesus, nós queremos Te pedir perdão nesta manhã, Senhor. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor, porque não temos sabido, Senhor, estar no lugar que nos corresponde, Senhor. Não temos sabido, Senhor, usar o privilégio que Tu nos deste de ser chamados filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo das promessas. E são tantas, Pai. São tantas que os nossos olhos, Senhor, não podem contemplá-las. Não há matemática, Senhor, suficiente que possa contabilizar tudo aquilo que Tu tens para os Teus filhos, Senhor, para a Tua igreja, para o Teu povo. Ó Pai, mas nós temos-nos desviado, Senhor, desse caminho. Pai, nós temos, Senhor, temos estado enfocados mais em nós mesmos, Senhor, nos nossos prejuízos. Nós temos estado enfocados mais no nosso próprio ser, Senhor, do que propriamente em Ti, que és o principal personagem deste universo, Senhor. Tu és aquele, Senhor, único Deus, poderoso Deus, Criador de todas as coisas, Senhor dos exércitos. São tantos os nomes que se Te atribuem, Senhor. Mas Tu és, acima de tudo, Senhor, um Pai verdadeiro, Senhor. Tu és um amigo fiel, Senhor. E por isso, nesta manhã, Senhor, nós queremos pedir-Te perdão, Pai, porque não temos sabido usar desse privilégio, Pai. Temos, Senhor, arranjado contendas, Senhor, diferenças que nos têm afastado uns dos outros, Pai. No nome de Jesus, glorifica-Te, Senhor, aqui neste lugar, Senhor. Glorifica-Te na vida de cada pessoa, Pai. Senhor, traz ao nosso coração, Senhor, a sensibilidade, Senhor, da Tua presença, Pai. E ajuda-nos, Senhor, a dar mais importância, Senhor, aos demais do que a nós próprios, Pai. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a estar colocados debaixo da Tua mão poderosa, que és o oleiro, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a estar conscientes, Senhor, que essa é a única, Senhor, a única forma de estar ao Teu serviço, de sermos úteis na Tua seara, Senhor. É quando estamos totalmente vulneráveis, dispostos, Senhor. Quando estamos totalmente entregues, Senhor, ao Teu ministério, à Tua obra, ao Teu projeto e aos Teus planos, Pai. No nome de Jesus, em posse de autoridade e de poder, cada um de nós aqui nesta manhã, Pai. Espírito Santo de Deus, venha testificar da vida de cada um, Pai. Mas principalmente, Senhor, que o Teu Espírito testifique na nossa própria vida quem nós somos. Senhor, de onde viemos, aonde estamos e para onde queremos ir, Pai. No nome de Jesus, glorifica-Te através de cada pessoa. Levanta homens e mulheres aqui neste ministério, nesta igreja, Pai. Neste remanescente de pessoas, Pai. Ou algumas delas estavam perdidas, mas Tu nos resgataste, Pai, com um propósito sublime, um propósito divino, Pai. No nome de Jesus, Senhor, traz a autoridade por meio do Teu Espírito Santo à vida de cada pessoa aqui neste lugar, Pai. Ajuda-nos a combater o bom combate, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a andar em fé, Senhor, a viver em fé. Ajuda-nos a considerar os demais, Pai. Ajuda-nos a respeitar os demais, Pai. Senhor, ajuda-nos a humilhar debaixo da Tua mão poderosa, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a contemplar a Tua formosura, a Tua grandeza, Senhor, a Tua beleza, Senhor. Não permitas, Senhor, que os brilhos deste mundo nos ofusquem, nos retirem do projeto que é Teu, do projeto verdadeiro e celestial. Senhor, concentra, Senhor, a nossa atenção em Ti, Pai, no nome de Jesus, e glorifica-Te nesta manhã, Senhor. Glorifica-Te por meio desta palavra, Pai. Senhor, queremos ser o barro em Tuas mãos. Trabalha a nossa vida tal qual como Tu queres, tal qual como Tu desejas, tal qual a Tua vontade, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos dar um forte aplauso a Jesus nesta manhã, irmãos. E vamos glorificar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus, irmãos. A essência és Tu, a essência